Olá, bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Estou aqui mais uma vez. Primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Peço que continue fazendo o mesmo. Muito obrigado mesmo por você ter se inscrito no meu canal, se inscrito no meu canal. São 318 amigos. Tá estacionado, mas eu perdi um, fiquei com 317 já ontem, terça-feira de carnaval, eu ganhei mais um. Então, muito obrigado mesmo a esse que se inscreveu, né, e eu estou muito feliz por isso. Eu deixo aqui no meu e-mail, sempre o meu endereço, o meu telefone, o meu e-mail e também o meu blog. Qual é a vantagem do meu blog? A vantagem do meu blog, você acessar o meu blog, é que de 3 a 5 minutos você lê um artigo, sempre buscando atualização sobre direito, sobre constitucional, sobre história, né? Eu fiz um artigo, por exemplo, escrevi semana passada sobre a Constituição de 1824, que é muito interessante a gente saber a história das nossas constituições, são 7, né, até o todo, e tem muita história. Bom, mas eu estou muito... espero que você tenha retornado do carnaval nessa quarta-feira de cinza. Depois de meio-dia todo mundo tem que ir para o Batentes trabalhar, o feriado é até meio-dia, né? Então espero que todo mundo, ou aqueles que enforcaram, que fique até quinta e sexta e só volte lá na segunda-feira, dia 27, né, se eu não me engano, né? E que vocês sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham feito um bom carnaval, que vocês tenham reduzido, né, com a responsabilidade, reduzido o número de acidentes nas nossas estradas e por aí afora. Bom, gente, eu estou procurando falar, né, durante esses meus vídeos, sair dessa crítica ferrenha, né? É claro que eu não vou nunca deixar de falar mal de Bolsonaro, né? Porque infelizmente Bolsonaro só nos apronta, né? Só nos deixa chance de falar mal dele, né? Ele não ajuda a gente falar bem, que ele não deixou nada bom e até agora continua fazendo só presepada. Principalmente junto com os filhos dele, parece que não tem jeito, eles não têm juízo. Mas vamos deixar de lado, que o problema na câmera, ela caindo, mas vamos deixar de lado o lado do Bolsonaro. E vamos o seguinte, eu estou muito preocupado, e é um truísmo que eu vou falar agora. Eu acho que todo mundo está falando, e eu não posso deixar de mencionar. Uma coisa que todo ano acontece. É como o Carnaval, é como o Natal, é como o 7 de setembro, é como o 21 de abril. Todo ano acontece grandes chuvas no nosso Brasil, graças a Deus, né? Quem dera, né? Eu estou aqui no Nordeste há 8 anos, que eu, né, cheguei aqui, retornei ao Nordeste em 2015, né? E até hoje não vi chuva, né? Vamos dizer assim, chuva mesmo, né? Para fazer água para os rios encher. Uma pingueira ou uma coisa muito fina que, né, 8 anos sem chuva. Então imagine o que é isso. Agora, em locais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e tal, quando chove, todo ano chove muito, chuvas de verão, como a gente sabe. Já dizia Vinícius de Moraes, as águas de março, né, nós estamos nos aproximando. E em São Paulo, né, no carnaval, foi um carnaval da tristeza, porque quem foi para a região litorânea de São Paulo, né, parece que, principalmente para a cidade de São Sebastião, tem muitas praias muito procuradas, e tivemos esse desastre, né? Muitas pessoas, parece que até agora 40 pessoas ou mais mortas e algumas pessoas desaparecidas. Além do custo, a gente tem que se preocupar com o custo humano, né? Quantas pessoas morrem, né? O custo econômico a gente depois dá um jeito, mas o custo econômico é muito alto. A rodovia Rio-Santos, né, parece, São Paulo, parece que está com problema, e afim, outras estradas, né, circunvizinhas lá, que causam danos e prejuízos econômicos à economia e de um modo geral, prejudica muito a saúde psicológica das pessoas. Mas, por um lado, quando a gente fica triste, eu me solidarizo aqui com todas as famílias, né, que perderam entes queridos e também perderam seus objetos, suas casas, que é primordial. É muito triste, né, uma pessoa perder uma casa. Eu acho que é uma das maiores tristezas. Que para trazer a felicidade para o Brasil, bastava que o governo desse a cada cidadão uma casa. Aí nós teríamos a felicidade. Infelizmente, enquanto a gente viver de aluguel, né, e de especulação imobiliária, como a gente vive num país como o nosso, é exatamente isso que acontece, esses desastres.
Mas, por um lado, eu fiquei contente que depois de 4 anos, de longos anos, né, de Jair Bolsonaro, brigando com todos os governadores, né, me lembro que teve o ano passado, o ano 2020, 2021, não me lembro, 2022, teve um desastre na Bahia e o presidente continuou andando de jet ski lá em Santos, ou não sei se são em Santa Catarina, simplesmente ele não disse que não ia ao estado da Bahia porque o governador era da oposição. Eu fiquei muito contente ontem. Eu vi o presidente, ontem não, na terça-feira, na segunda-feira de carnaval, né? O presidente Lula correu logo, estava de férias, curtindo o carnaval lá no resort, acho que na ilha, na Bahia, mas foi diretamente lá para São Paulo e prometeu ajuda, deu uma entrevista e eu vi muita solidariedade, né? Tanto o governador, que é bolsonarista convicto, né? O Tarcísio de Freitas, mas que acho que Lula quebrou o gelo e disse aqui há 4 anos que a gente não via isso, a união de um governador, um prefeito e um presidente da República levando ajuda. Isso é muito importante, prova ele separa nessa dicotomia que nós estávamos vivendo, né, de o presidente da República que não conversava com nenhum governador, como era o presidente Bolsonaro, não conversava com nenhum prefeito, porque todo mundo era inimigo dele. E Lula nós sabemos que Lula tem os seus adversários políticos, mas no momento de tragédia ele rompe essa barreira e o que ele foi levar lá? Levou uma palavra de carinho, levou uma palavra de conforto, então isso é muito bom. Eu sempre falo, eu não sou lulista, nunca, mas eu fico muito feliz, né, em ver o governo do presidente Lula, né, com essa harmonia. Eu espero, né, que o Lula, para governar, realmente ele abra mão dessa arrogância, a arrogância do PT, porque eu estou muito preocupado, aí já vou entrar direto na política, né, eu estou muito preocupado com o governo Lula, que está nem estou em 2 meses ainda. Eu sei que é precipitado eu fazer essa crítica, mas eu estou muito preocupado porque eu estou vendo o Lula, quando sai entrar na política, ele está tentando, não sei para quê, porque acho que o PT tem que reconhecer que cometeu erros, né? Aí os escândalos, né, da Petrobras, não podemos negar que teve escândalos, a Lava Jato não foi bem sucedida porque o juiz Sérgio Moro cometeu equívocos, todos nós sabíamos, eu fui um crítico severo do Sérgio Moro, mas na época ninguém me deu apoio, porque disse que eu era um louco, que Sérgio Moro era um herói, que estava enfrentando, né, e fez tantas coisas erradas que deu no que deu. Então, mas eu quero que Lula tem esse rancor, ele foi eleito, né, gente, o presidente Lula, ele foi eleito para pacificar o país, né? Ele não foi eleito, não foi o PT que deu a eleição a Lula, né? Ele costuma dizer, porque eu tenho um mandato, eu faço o que eu quero, porque o povo deu um mandato a Lula para ele governar para os 215 milhões de brasileiros, não foi para governar a nação petista. A gente sabe que o PT é um partido muito forte, sempre teve um viés oposição de esquerda radical, né? O Lula saiu desse radicalismo, foi uma espécie de centro, mas ele está dando um sinal de que ele está muito radical, está caminhando para a esquerda, né? E eu acho que ele vai enfrentar muita dificuldade para governar, porque nós temos um país muito de centro. Não adianta dizer não adianta eu querer, a direita de Bolsonaro, né, a chamada direita radical de Bolsonaro não vai a lugar nenhum. A esquerda radical do PCO, do PSOL, também não vai a lugar nenhum. O que a gente tem que ver é encontrar o equilíbrio, porque ao mesmo tempo que a gente tem que defender os trabalhadores, a gente tem que defender os empresários, porque sem empresário não há trabalhador, e sem trabalhador não há empresário. Quer dizer, é um conjunto de coisas que a gente precisa. O governo Lula precisa de entender isso, ele já entendeu, ele sabe, ele foi presidente da República, mas eu estou sentindo o presidente rancoroso quando se trata de política, né? Ele está assim mas eu espero que ele mude e que ele agora, né? Porque depois do carnaval que nós vamos perceberemos, né, as dificuldades que realmente ele enfrentará no Congresso Nacional, quando, segundo o próprio ministro Haddad, que mandará alguma reforma tributária. Eu não estou otimista com a reforma tributária, porque a reforma tributária que se pensa no Brasil não é uma reforma tributária para se pagar menos imposto, muito pelo contrário, é uma reforma tributária para aumentar o caixa,
da União. Isso não vai resolver o problema. O que precisa de uma reforma tributária, por exemplo, a reforma do ICMS, que é o imposto dos estados, o ISS, que é dos municípios, a contribuição sobre PIS e COFINS, essa burocracia tributária que é muito grande. Imaginemos, por exemplo, né, um estado como o Brasil, né? O Brasil, 27 estados, que o Distrito Federal é considerado, porque tem também autonomia tributária. Ele está dentro do Distrito Federal, tem carta orgânica, mas tem as mesmas competências dos estados. São 27 códigos de tributação do ICMS. Então, imagine a burocracia. Você, hoje, com esse mercado eletrônico, que você compra objeto no Piauí, no Maranhão, no Acre, não importa, e você tem que entender toda essa legislação. Tente vender, por exemplo, que ninguém faz muito isso, pelo menos aqui no Nordeste. Tente vender para a Zona Franca de Manaus. É como se você é pior do que exportar, desculpa esse pleonasmo, para a Argentina, para o México, para o Paraguai, para a Europa. Porque é uma burocracia tão grande quando você tem que colocar um produto, né, brasileiro dentro da Zona Franca de Manaus. É uma dificuldade tributária e é um sistema que só eles conhecem. Então, se você chegar aqui numa feira livre e disser, eu quero vender um produto para a Zona Franca de Manaus, o comerciante, o pequeno comerciante, ele desiste, que é tanta burocracia que ele não consegue efetuar as suas vendas. Então, o que tem que acabar no Brasil não é diminuir a burocracia, porque o governo, todo dia, ele cria uma portaria, cria uma resolução, cria uma portaria, cria um decreto, para dificultar cada vez mais, não é nunca para facilitar a vida das pessoas. Então, a reforma, eu espero agora, né, que o presidente Lula, esse ano ainda é um ano de experimentação, eu diria. Nós só vamos cobrar mesmo de Lula a partir de 2024, porque esse ano, ele ainda é um ano que ele vai, né, encontrar toda uma infraestrutura, ele montar esses 37 ministérios, adequar todo mundo, pensar no orçamento para 2024, porque esse orçamento desse ano foi um orçamento muito mal feito, um orçamento feito às pressas, um orçamento de Jair Bolsonaro, que o ministro da Economia de Jair Bolsonaro não sabia nem fazer orçamento. Então, esse orçamento de 2023 é um orçamento, eu diria, furado. Você vê, parece que tem 25 mil reais ou 25 milhões de reais para essas questões essas obras de encostas, obras de infraestrutura para diminuir o perigo das enchentes. E o governo Bolsonaro, acho que deu, segundo a imprensa, eu não posso afirmar, mas estou lendo o que a imprensa me diz, que cortou 94%, né, do orçamento desse ano para a questão de desastres. E olha que o ano passado nós tivemos muitos desastres no Brasil, foi uma dificuldade. Nós tivemos na Bahia, tivemos problema, parece que no Rio Grande do Sul, tivemos problema em Santa Catarina, que todo ano tem, todo ano chove, como eu já falei, que a gente está cansado, né? O que a gente tem que fazer é fazer com que esperar, né, que o governo Lula faça um governo, agora, um governo, como eu falei, não pode ser um governo do rancor. Eu não sei porque o PT insiste, né, em tentar resgatar Dilma Rousseff. Acho que a presidente Dilma já tem a sua história, foi a primeira mulher presidente do Brasil. Ela não soube governar, ela fechou-se, ela não negociou com o Congresso Nacional. Gente, vamos acabar com essa ideia. O PT, porque foi golpe, não foi não. Então, se foi golpe, quem deu o golpe foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque quem julgou Dilma não foi qualquer um, foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Que o processo, a Câmara deu a autorização lá, os 342 votos, mas coube aos senadores, né, com a supervisão e a direção dos trabalhos do ministro, se eu não me engano, foi o ministro Lewandowski, que era o presidente do Supremo Tribunal à época. Então, se o ministro Lewandowski confirmou os crimes que acusaram a Dilma, então quem deu o golpe foi o Lewandowski. Quem é ministro Lewandowski? Que é um homem de amigo da cozinha de Lula. Acho que ele foi indicado para ser ministro do STF pelo presidente Lula, que era amigo da mãe, acho que a mãe de Lula era amiga da mãe de Lewandowski. Então, eu estou chocado, porque a gente tem que entender, o PT precisa de sair de cima do muro e tentar acabar e refazer. O PT precisa de reconhecer os seus erros, coisa que ele não fez até agora. Ele quer que todo mundo confesse o erro, mas o PT não admite que errou. O PT cometeu erros na Lava Jato,
O PT cometeu erros durante seu governo. O governo Dilma é um exemplo. Ela tentou lá com o tombinho do Banco Central, tentou baixar os juros por decreto e deu no que deu. Levou o país a uma das maiores recessões da nossa história. Então, eu quero que Lula, que foi eleito, né, que nós elegemos Lula para derrubar o Bolsonaro, que com as suas loucuras, né, ele sempre prometeu golpe, e se ele não desse golpe, que, né, o Bolsonaro morria. Tanto é que nós tivemos o fatídico dia 8 de janeiro de 2023, que nós não podemos esquecer, porque foi um choque, foi um ataque violento à democracia, que o povo brasileiro não permite mais isso. Ok, gente? Olha, eu sei que eu falei de várias coisas, mas a gente tem que fazer uma conexão. O que a gente precisa? O povo brasileiro precisa fazer um mini resumo. Precisa de cuidar das cidades, do meio ambiente, das grotas, dos riachos, para evitar esse tipo de enchente, esse tipo de invasão. O governo tem que haver a união de governadores, reunião com o presidente da República, com o prefeito. A sociedade tem que dizer o que quer, né? E o presidente Lula tem que governar para todos os brasileiros, não governar só para o PT. Eu espero que o presidente Lula, esse ano eu não espero muito dele, como eu falei, mas espero que a partir de 2024 ele faça um orçamento bem feito e ele tenha condições de governabilidade e que se constitua uma grande oposição, porque eu gosto da oposição, a oposição faz parte do processo democrático. Um governante que tenta governar sem oposição, ou ele é um ditador ou ele é fraco. Eu espero que tenha. A gente precisa acabar, eu vou fazer um vídeo, prometo que eu vou fazer um vídeo falando sobre o populismo. A gente precisa de acabar com o populismo no Brasil. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima, viu?